Bom dia, pessoal. Então, essa é mais uma aula onde eu vou ensinar mais um tipo de escada, né? Então, na nossa aula presencial, nós aprendemos a escada do tipo reta e agora eu vou ensinar para vocês a escada do tipo U, ok? Então, nós já temos os cálculos, né, lá do dimensionamento da nossa escada e já temos lá a largura do nosso piso, a altura do nosso espelho, número de espelhos, número de pisos, né? E de acordo com o meu cálculo da escada, para um vão a vencer de 2,90, que é o vão que nós temos no nosso projeto, nós vamos ter uma escada com 16 pisos de 30 centímetros. Então aqui eu fiz rapidamente um modelo de planta baixa, ok? Só pra gente desenhar a nossa escada. Então é uma planta baixa que não foi finalizada ainda, não tem todas as esquadrias, mas é só pra gente ver o desenho da escada, ok? O objetivo é a escada. Então, eu deixei um espaço reservado aqui no cantinho para essa escada do tipo U e nós vamos começar a fazer. Então, a largura, né, do lance dessa escada vai ser de 1,20 m, que eu havia conversado com vocês, e eu vou iniciar o desenho aqui no meu pavimento térreo. Então, o que eu vou fazer? A minha escada ela vai ficar nessa posição aqui, então eu vou fazer aqui só o contorno para vocês verem mais ou menos, né, onde é que foi o espaço que eu deixei reservado. Então eu havia pedido para vocês deixarem esse espaço na layer arquipiso, né? Que no caso eu falei para vocês deixarem uma layer vermelhinha, né? Então deixa eu alterar essa minha aqui, red. Então, vocês fizeram isso aqui, né? Deixaram esse cantinho reservado para a escada. Então, agora a gente vai começar o nosso desenho. Então, vou apagar, que agora a gente vai desenhar. E a nossa escada do tipo U, ela tem dois lances paralelos, né? Mas com sentido de subida diferente, né? Então, eu começo nesse sentido, depois eu viro, né? Faço um giro de 180 graus e termino a minha escada. Então, a minha escada ela vai ser paralela a essa parede aqui. Então, para isso, eu vou pegar minha ferramenta Offset e vou digitar a medida de 1,2. Então, aqui eu vou fazer o primeiro lance e aqui o segundo lance, ok? Eu vou começar a subir a minha escada desse lado. Então, o meu sentido vai ser, eu começo desse lado, viro lá em cima, eu vou sair desse lado aqui. Por que eu tô escolhendo iniciar desse lado? Pra não ficar muito próximo aqui da minha porta, ok? Então, pra não começar essa escada aqui bem pertinho da porta, eu acho melhor a gente começar ela por aqui. Então, eu vou colocar ela nessa layer aqui, né? Arquivista 2. Então, vou copiar aqui a propriedade. E vou começar o desenho da minha escada. Então, eu vou começar nesse alinhamento aqui. Vamos ver se vão caber todos os meus pisos, ok? Se não couber, a gente estica ela um pouquinho mais e encosta aqui, tá bom? Então, vamos começar. Então, são 16 pisos, eu vou fazer 8 pisos aqui, mais 8 pisos desse lado. Então, eu vou pegar a ferramenta Offset de novo, se eu quiser usar o atalho é O, Enter, e vou colocar a medida de 0,3. Então, eu vou começar a desenhar os meus degraus. Posso desenhar junto aqui com o outro lado, ou se eu quiser cortar e representar de um lado só primeiro, eu posso, tá? Então, eu vou vir aqui representando. Vamos fazer uma quantidade e a gente numera para ver se já chegou. Então, eu vou pegar essa letra aqui, que tá com o nome do meu ambiente, vou copiar ela, vou dar dois cliques para abrir o editor. E aqui ela tá 0,12, eu vou colocar 0,08. Vou colocar o número 1. Vou diminuir a caixinha aqui para não ficar muito grande. E vou posicionar o meu número aqui na minha escada. Posso colocar nesse cantinho, no outro cantinho, aí eu que decido a posição. Vamos ver quanto que já deu.
8, ok. Então, nós temos 8 degraus desse lado. O oitavo degrau, que vai ser a metade, né, da quantidade de degraus, então eu tenho 16 no total, o oitavo vai ser a metade. Então, essa metade eu vou fazer o meu patamar, ok? Porque de acordo com a NBR 9050, toda vez que eu tenho mudança de direção na minha escada, eu tenho que ter um patamar. Então, eu vou transformar esse oitavo degrau em patamar. Mas, por exemplo, vocês podem ficar com a dúvida, né? E se fosse número ímpar de degraus, por exemplo, 17? Aí eu escolho se eu quero deixar esse degrau a mais na parte do começo, né? No primeiro lance da minha escada ou no segundo lance da minha escada. Não tem problema eu ficar com 7 degraus no primeiro lance e 8 degraus no segundo lance, tá? Não tem problema. Então, esse oitavo aqui, eu vou ter um prolongamento do comprimento desse meu degrau, ou da largura desse meu degrau, porque ele vai virar o meu patamar, então ele não vai ter mais 30. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui já ia sair, porque seria o 9º degrau, mas ele não vai ficar nesse lance. E esse oitavo degrau, ele vai ser mais comprido. Ao invés dele ter 30, ele vai ter 1,20 m. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, apago essa marcação, pego a ferramenta Offset de novo e digito 1,2. Então, aqui ele vai ter 1,20 m. E aí, o que eu posso fazer? Sobrou essa área aqui. O que eu faço? Eu posso selecionar todo mundo e trazer a minha escada onde ela coincida com a parede, onde o final do meu patamar coincida aqui com essa parede. Então, eu vou puxar essa escada para cá com a ferramenta Move. Então, seleciono todo mundo aqui. Enter, que é o Move, seleciono aqui onde eu quero encostar e encosto aqui na minha parede. Então, tá vendo que ficou essa linha amarela por cima da azul? Eu vou apagar essa amarela. Por quê? Porque na minha hierarquia de pena, tudo que tá na cor amarela, ela vai ser uma pena mais fina do que a pena azul. Então, por isso, eu vou deixar a minha pena azul aparecendo. Então, eu vou apagar essa amarelinha porque eu não preciso dela. Aqui sobrou esse restinho de linha, eu posso dar um trim. E a minha escada ficou um pouquinho mais pra cá. Então, agora, o meu oitavo degrau tem 1,20 m. Deixa eu medir aqui, 1,20 m aqui e aqui também 1,20 m. Então, agora, o que eu vou fazer? Esse patamar, ele tem que encostar até o outro lance da minha escada, que é pra pessoa vir subindo. Aqui ela vai estar no mesmo nível, ok? Então, ela vai ter aqui a possibilidade de fazer o giro para terminar o outro lance. Então, essa linha, ela não vai existir, porque aqui tá todo mundo no mesmo nível. Agora, o que eu vou fazer? Vou continuar a marcação dos meus degraus. Então, vou pegar a ferramenta Offset de novo, ponto 3, e vou marcar. Então, aqui, para eu não ficar com linha dupla, né, eu sei que essa linha é grandona, nesse primeiro lance, nesse primeiro piso do meu degrau, eu diminuo ela. Agora, eu continuo. Vamos numerar para ver se a gente chegou no número certo? Vou copiar todo mundo aqui desse lado, aí eu mando pra cá e só mudo o número dos... Aqui, só mudo os números, né? Então, esse é o 9º, esse é o 10º, 11º. Então, aqui aconteceu o que eu tinha falado com vocês. A gente vai ficar com um degrau a mais nesse último lance, mas não tem problema nenhum. Vou cortar aqui. 16. Então, é isso. Meu oitavo virou patamar, né? Então, ele sobrou um a mais desse lado, mas não tem problema. Então, nossa escada ficou dessa forma. Agora, o que falta aqui? Agora, a gente precisa configurar o tipo de linha que a nossa escada vai ter. E como é que vai ser isso? Então, a primeira coisa é a gente lembrar como é que nasce uma planta baixa. Uma planta baixa nada mais é que um corte na horizontal, ok? Então, esse corte ele é feito a partir de 1,5 m.
Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar ali o piso, né? Então, imagine vocês puxando uma trena a partir do piso e marcando essas paredes com 1,5 m. Então, marquei 1,5 m, vou passar uma faca na minha edificação. Tudo que sair, tiver acima de 1,5 m, eu vou representar na minha planta baixa com linha tracejada. Se essas linhas não se coincidirem com as linhas cheias, né, as linhas contínuas. Então, por exemplo, cortei e essa faca passou pela minha escada também. Quando eu passei pela minha escada, teve alguns degraus que ficaram acima de 1,5 m. Então, esses degraus que ficaram acima, eu vou enxergar a projeção deles na minha planta baixa. Então, por isso, eles serão representados com linha tracejada. Aqueles outros que ficaram na minha planta baixa, eu vou enxergar. Então, esses eu vou representar com a linha cheia, linha contínua. E para saber isso, qual vai ser o degrau que eu vou enxergar com linha contínua e qual eu vou enxergar com linha tracejada, eu vou fazer uma continha muito simples. Então, eu vou revisar os meus cálculos do dimensionamento e vou ver qual que é a altura do meu espelho. No meu caso, o meu espelho ficou com 17,6 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1,5 m, que foi aonde o meu corte surgiu, né? Onde eu passei uma faca ali na minha edificação. Vou transformar em centímetro para a conta ficar mais fácil. Vou fazer, então, 150 centímetros dividido por 17,06. Deu 8,79. Então, o que isso representa? Quer dizer que quando eu passei a minha faca lá na minha edificação para nascer a minha planta baixa, eu consegui enxergar até o 8º degrau. O 9º eu não consegui ver, porque não chegou no nono espelho, na verdade. Degrau não, gente, espelho, né? Porque eu estou utilizando a medida do espelho. Então, eu consegui ver até o meu 8º espelho. O 9º eu não enxerguei. E isso eu vou representar aqui através das linhas. Então, eu sei que até aqui, ó, até essa linha aqui, eu vou enxergar. Vamos contar aqui. Aqui nós numeramos os pisos dos degraus, mas o espelho, ele começa aqui. Então, aqui, deixa eu só tirar essa linha daqui, vou fazer uma curtinha para representar só esse espelho. Então, aqui eu tenho meu primeiro espelho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º. Então, até aqui eu vou representar com linha contínua. A partir do 9º espelho, eu vou ver só tracejado. Então, vamos fazer essa mudança agora. Vou selecionar aqui os meus espelhos e vou colocar aqui na layer arquilinha projeção. Então, aqui vocês podem ver que mudou a cor, mas ainda tá cheia a linha. Vocês podem imaginar que ela não está tracejada, mas ela está, porque se eu selecionar a linha e olhar aqui nas propriedades da minha layer, eu vou ver que esse traço está tracejado. E aí, uma coisa que eu preciso me atentar é com relação à escala desse tracejado. E para deixar na escala certa, o que eu vou fazer? Vocês se lembram daquele arquivo que eu compartilhei que se chama template atualizado? Quando vocês abrirem esse arquivo, vocês vão achar aqui uma tabela cheia de simbologias relacionadas à escala do meu desenho. Então, a gente está usando tudo relacionado à escala 1:50. Então, a gente vai vir aqui, procurar a linha tracejada e copiar. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V dessa linha tracejada na escala 1:50 e vou colocar aqui dentro. Agora, eu vou copiar a propriedade através do comando MA Enter, seleciono e passo aqui. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de colocar essa minha linha na escala 1:50. Porém, eu não vou enxergar aqui, porque ela está configurada lá para aquela aba do layout, que é onde a gente configura o nosso PDF. Então, quando nós formos configurar o nosso PDF certinho na escala, lá a linha vai aparecer tracejada, tudo bem? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver os pormenores aqui da nossa escada, né? Então, essa parte aqui, nós estamos enxergando com linha cheia. Aqui, pode ser linha cheia também, porque essa linha representa tanto essa parte aqui do meu degrau, que tá aqui do 1 ao 7º, quanto esse outro lado.
Esse outro lado seria tracejado, mas como eu tenho uma sobreposição, então eu vou manter a linha do jeito que tá lá embaixo, ok? Só vou diminuir aqui, e nesse pedacinho do degrau que saiu fora desse alinhamento aqui que eu tô vendo, aí aqui eu vou colocar tracejado, ok? Então, vou copiar assim. E agora, o que nós precisamos mostrar aqui? Precisamos mostrar o sentido de subida da minha escada. Então, eu começo a subir aqui, viro e termino aqui. Então, eu vou mostrar isso através de uma seta. De novo, lá no template atualizado, tem essa simbologia do percurso da escada ou da rampa. E aí, eu vou selecionar aqui. Vou selecionar também esse nível, tá bom? Vamos colocar esse nível lá na nossa planta baixa. Então, Ctrl C, Ctrl V, vou trazer pra cá. Aqui. O nível tá aqui, vou puxar ele mais aqui pra pertinho. Então, antes de colocar a setinha, eu vou marcar esse percurso com a linha, tá bom? Então, eu vou pegar uma linha simples, vou marcar aqui o meio do meu degrau, vou puxar aqui. Vou pegar aqui de novo, vou marcar o meio também. E agora eu vou marcar o meio aqui do meu patamar. Para isso eu vou traçar uma linha aqui de divisa, só para pegar a referência do midpoint. Vou apagar ela, vou trazer ela até aqui e apagar o que restou aqui. Agora o que eu faço? Eu vou pegar aqui a minha setinha. Vou deixar ela aqui quietinha, reservada, porque eu não vou precisar desse sentido. E essa outra aqui eu vou girar. Então, vou girar de forma que ela fique dessa maneira aqui. Opa, aqui. Aqui eu posso colocar ela aqui em cima. Então, primeiro eu vou pegar aqui no perímetro da bolinha e para eu achar o centro. Achei o centro, vou posicionar ele bem aqui. Agora, eu posso puxar minha setinha pra cá, ou o que eu posso fazer? Posso apagar essa linha aqui, ó, e copiar a propriedade pra essa outra que eu já tenho aqui. Então, é só eu pegar MA e copiar. Essa que tá maior, eu vou puxar aqui até o final e sobrou um toquinho de linha aqui, né? Então, eu vou selecionar só o toquinho de linha e vou apagar. Agora eu pego aqui o chapéuzinho da minha setinha e copio ele aqui para indicar o final da minha escada, ok? Então já indiquei. Outra coisa que eu vou fazer, vou colocar um nível aqui no começo da minha escada. Então esse nível a gente vai colocar em toda a nossa planta baixa também. Ai. Deixa eu só colocar o horto ligado. Então a partir disso, o que eu vou fazer? São 16 degraus. Deixa eu desligar o horto. Vou colocar aqui no começo da minha escada. Então, aqui, nós vamos adotar para nossa planta baixa o nível 0, ok? Nos ambientes. Inclusive, eu vou colocar aqui, ó. Quando vocês colocarem o nível da escada, já aproveitem e coloquem o nível no restante dos ambientes, ok? Então, sala de estar vai ser nível 0, aqui também vai ser nível 0. Lavanderia, nós podemos fazer um nível a menos, porque é uma área que nós vamos mexer com água, então é interessante que esteja o nível um pouquinho mais abaixo do restante da casa. Então aqui nós podemos colocar o nível negativo, que ele vai descer um pouquinho o nível, 0,03. Podemos colocar assim. E aqui nós precisamos só de 2 casas após a vírgula, tá? Então podem apagar essa terceira casa aqui, que a gente não precisa. Então tá bom, marquei isso, coloquei a minha setinha, tá faltando mais coisas. Tá faltando aqui o meu guarda-corpo, ok? Então, esse lado da minha escada não precisa de guarda-corpo, porque ela está aqui com a delimitação da parede. Agora, esse lado aqui eu preciso de um guarda-corpo, porque à medida que a pessoa for subindo a escada, ela vai ficar com uma certa altura e é perigoso essa pessoa cair para fora da escada. Então, por isso, nós vamos colocar o guarda-corpo. E eu vou passar para vocês uma medida padrão não, mas uma medida mais genérica de um guarda-corpo. Se a gente estivesse fazendo um projeto executivo, então nós precisaríamos de mais detalhamentos desse guarda-corpo. Mas como não é, nós vamos utilizar uma medida mais genérica.
esse guarda-corpo ele vai ficar a 5 centímetros dessa delimitação dos meus degraus. Então, eu vou pegar a ferramenta Offset, vou colocar a medida de 0,05 e vou colocar para dentro da minha escada. Agora, qual que vai ser a espessura desse guarda-corpo? Vai ser 0,03. Então, eu vou desenhar para dentro também. E agora, esse guarda-corpo, eu preciso apagar esse pedacinho aqui da marcação do meu piso, porque ele está acima do meu piso. Então, a espessura que vai prevalecer é a espessura do meu guarda-corpo. Então, para isso, eu vou vir aqui e vou apagar esse pedacinho do meu degrau. Ok? Vou precisar de um guarda-corpo desse lado também. Tanto dessa parte aqui, que vai ficar no meu pavimento térreo, quanto desse lado aqui, que vai ficar no meu pavimento superior. Então, preciso de guarda-corpo dos dois lados. Então, vou fazer aqui, vou marcar 0,05 para cá e 0,05 para lá. Esse aqui, eu vou precisar dele até aqui, o último degrau, então vou prolongar. Agora eu vou fazer a espessura, offset de novo, 0,03. Para dentro, para esse lado e agora para este outro lado. Agora eu vou apagar o pedacinho do degrau que tá aparecendo aqui dentro. Apaguei. Esse lado aqui vai ser tracejado também, porque ele está depois do nosso corte de 1,5 m da planta baixa, certo? Então, vai ser tracejado. Aqui eu já marquei. Vou tirar esse pedacinho que eu tenho do meu degrau que tá passando dentro do guarda-corpo. Aqui. E eu já tenho agora o meu guarda-corpo dos dois lados, ok? Agora, o que tá faltando? Tá faltando o nosso corrimão. E agora, eu vou priorizar, né, colocar o corrimão desse lado aqui da parede. Mas ele vai pegar esse lado. Aqui já não é mais a parede, né? Aqui é o meu guarda-corpo, mas não tem problema, eu vou posicionar ele aqui. Então, eu vou começar a desenhar do lado da parede, que vai ser mais simples essa representação, ok? Então, vai ser a mesma distância, né, que a gente utilizou ali para o guarda-corpo, vai ser a mesma distância do meu corrimão. Então, offset 0,05 e vou puxar aqui a linha do meu corrimão. Puxei do lado da parede, vou puxar aqui do lado do meu guarda-corpo. Agora, eu vou cortar aqui. Vou cortar aqui também esse pedacinho. Aqui também. Ele vai acompanhar as mesmas cores da escada. Então, desse lado ele vai continuar dessa cor. Aqui também, porque eu ainda enxergo aqui o meu 8º espelho, eu ainda enxergo. Agora, a hora que ele virar, sair do patamar, aí a cor vai ser diferente, vai ser tracejada, lembra? Então, a partir daqui, vai ser tracejado. Então, eu vou copiar essa linha aqui e vou colocar aqui. Vou afastar esses números para eles não atrapalharem o meu desenho. Vou afastar deixa eu ver aqui. Acho que aqui tá bom. E qual que vai ser a espessura do meu corrimão? Vai ser a mesma do meu guarda-corpo. Offset 0,03. Vou puxar o meu corrimão para dentro da minha escada. Vou cortar as linhas que aqui ficaram do lado interno, ok? Vou cortar aqui o pedacinho do meu degrau que apareceu também aqui dentro, inclusive esse aqui. Aqui. Então, aqui eu tenho o meu corrimão. Ah, ainda falta cortar aqui também. Vamos cortar
aqui. E aí, tem um detalhe do nosso corrimão. O que a norma fala pra gente? Ela fala que o nosso corrimão precisa de um prolongamento, quando o meu degrau acaba, de 30 centímetros. Então, vamos dar uma olhada lá no nosso pavimento superior para ver se tem alguma coisa aqui depois da escada. Se tiver uma porta, uma abertura, nós não vamos colocar, ok? Não vamos prolongar. Agora, se for uma parede, aí a gente vai prolongar. Olhem só. Aqui eu tenho uma parede, eu não tenho abertura como eu tenho no térreo. Então, como essa parte aqui, ó, ela é só uma representação, uma projeção da minha escada, e lá em cima tá tudo fechadinho, eu tenho como prolongar esse meu corrimão. Então, por isso eu vou prolongar essa representação aqui. Então, eu seleciono a linha e vou puxar aqui, ó, ponto 3. Tanto desse lado como desse lado. Puxei, vou fechar aqui o meu corrimão. Então, L, fecho. Copio a propriedade com MA. Vou cortar aqui esse pedacinho que ficou do degrau e eu tenho prolongamento. Aqui no térreo eu não vou prolongar, porque senão esse meu corrimão vai ficar bem na minha passagem. Então, eu não quero isso. Eu prolongaria se aqui eu tivesse uma parede também. Então, se aqui tivesse uma parede, ok, essa prolongação, mas como não é o caso, eu vou deixar assim, ele começando na escada, tá bom? Então, aqui nós quase finalizamos, só vamos fazer uma coisa agora. Então, agora, eu quero que vocês mudem a layer tanto do guarda-corpo quanto do corrimão. Eu quero que vocês deixem na layer vermelha, só que contínua, ok? Essa tá vermelhinha, mas ela tá na arc linha projeção. Eu quero que vocês selecionem essas linhas e coloquem na arc vista 1, ok? Que ela vai ficar um pouquinho mais fina quando nós formos plotar o nosso desenho, quando formos gerar o PDF. Então, vamos colocar aqui. O restante da escada pode deixar na amarelinha, tudo bem? Então, agora, nossa escada tá... Peraí, faltou essa aqui, faltou esse aqui. Isso, agora nossa escada está finalizada no térreo, vamos copiar ela lá para o pavimento superior e fazer algumas alterações. Então, eu vou copiar aqui a minha escada. O nível não precisa, que lá a gente vai colocar o outro nível. Vou tirar essa linha aqui para não ir junto, que é a linha da parede. Como que eu tiro essa seleção? Eu aperto Shift e seleciono de novo, agora saiu a minha seleção. Vou dar o comando CO, que é o Copy, e vou escolher um pontinho que aqui e lá em cima esteja na mesma posição. No caso, essa parede aqui é com a face interna, né, para minha escada. Enter. Finalizou. Copiei a minha escada. E agora, o que eu preciso fazer aqui de modificação? Eu preciso tirar todo mundo que está na projeção, eu preciso colocar na linha contínua. Porque quando eu cheguei lá no meu pavimento superior e eu tô olhando lá para baixo, eu estou enxergando toda a minha escada. Não tem mais nada que está acima da minha planta baixa, acima daquele corte de 1,5 m, certo? Então, a mesma regrinha que eu usei para a planta do térreo, eu vou usar para a planta do superior. Então, eu tô lá no meu piso superior. Pego a minha trena, marco lá 1,5 m na parede e passo uma faca. Tirei a parte de cima e tô olhando ali, como se eu tivesse num drone, um drone olhando. Então, o que cortou ali no pavimento superior, eu tô vendo lá embaixo também. Então, eu consigo enxergar toda a minha escada. Por isso que eu não vou ter mais nada em projeção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar as propriedades desse lado aqui da minha escada, que estava lá no térreo. Então, agora, todo mundo aqui dos degraus vão ser amarelinhos também. Inclusive, essa parte pequenininha aqui, que ficou na lateral. Então, vou colocar todo mundo, essa parte aqui também. Eu vou enxergar todo mundo.
Isso aqui, ó, que tá na linha projeção, arquilinha projeção, vou deixar vermelhinho, mas igual esse aqui, que tava lá embaixo. Então, eu venho aqui e coloco o vermelhinho lá de baixo, de linha contínua. Aqui sobrou esse aqui. Então, agora ela está configurada para a escada do piso superior, só a representação. Vou pegar aqui o nível e vou indicar qual que é o nível quando a pessoa termina de subir a escada. Agora o nível vai ser 2.9, ok? Aqui a gente pode deixar esse nível do térreo um pouquinho mais pra cá. Então agora é isso. Mas o que tá faltando aqui? Tá faltando o guarda-corpo desse lado aqui da minha escada. Porque aqui, esse último degrau vai estar no nível direitinho aqui, né? 2,90. Mas o que acontece? Esse aqui tá lá embaixo. Então, corre o risco da pessoa cair aqui, né? Que eu tenho um vão. Eu não tenho nenhuma parede. Então, eu tenho duas opções. Ou eu posso prolongar essa minha parede aqui do corredor até encostar aqui. Então, eu posso criar uma parede. Vou copiar aqui a propriedade. Opa. Cortar aqui o que sobrou. Fechar minha parede aqui, porque a linha azul ela é mais forte, o traço azul é mais forte que o amarelo. Então aqui eu vou diminuir. Então aqui eu criei uma parede, então uma proteção, a pessoa termina de subir aqui e chega ao corredor. Eu posso fazer dessa maneira, ou eu posso criar um guarda-corpo. Vamos apagar. Ou eu posso criar um guarda-corpo, que dessa forma, quando eu estiver virando o corredor, eu consigo enxergar essa parte aqui lá de baixo da minha escada. Então, pode ser uma opção eu criar esse guarda-corpo, ok? Só que o que acontece? Esse degrau aqui, esse último degrau, ele ainda não está nesse nível aqui, né? Então, eu preciso vencer mais um espelho aqui. Aqui eu tenho mais um espelho até chegar nesse nível. Então, aqui vai ser a minha laje do meu corredor de 2,90 m. Mas acontece que se eu colocar um guarda-corpo aqui, esse meu guarda-corpo, ele vai pegar um pedaço do meu corredor. Ele vai diminuir o meu corredor, vai estreitar o meu corredor. Quer ver? Então, vamos desenhar aqui só para vocês verem. Então, eu vou fazer um guarda-corpo com a mesma medida lá da escada, 0,05. E agora de espessura, 0,03. Vou pegar a mesma cor aqui, vermelhinha. Vou fechar ele aqui. Aí, o que acontece? Esse guarda-corpo, ele vai tomar o espaço do meu corredor. Ele vai diminuir o espaço do meu corredor. Ficou com 1,02. Então, eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu posso fazer? A norma, tem uma norma especificamente que trata sobre guarda-corpo. Ela me diz que eu posso ter um guarda-corpo fixado aqui depois da laje. Bem aqui. Então, eu cheguei de mostrar para vocês nos slides. Quem não viu os slides da aula da escada, entra lá no sistema que eu coloquei para vocês. Vocês vão ver uma opção de guarda-corpo de vidro que é parafusado nessa parte externa da laje. E é isso que eu vou representar aqui junto com vocês. Então, eu vou pegar só a espessura, porque ele vai estar ali faceando essa minha laje, né? Vou colocar aqui e vou mudar a layer dele para essa layer vermelhinha. Então, essa é uma maneira de eu resolver colocar um guarda-corpo aqui e não interferir na largura do meu corredor, ok? Então, essa é uma forma da gente resolver, tudo bem? Então, aqui nós temos o desenho da nossa escada em formato U. Dei Ctrl S para salvar todo o nosso trabalho. E é isso, pessoal. Então, esse é o terceiro formato de escada que vocês aprenderam e espero que vocês coloquem em prática no trabalho de vocês. Aqui eu tô vendo uma coisa, que essa linha da escada sobrepôs aqui a linha da minha parede.
Então, vamos só apagar essa linha porque a linha azul, né, a pena azul, quando a gente for configurar o nosso PDF, é mais escura que a amarela. Então, não faz sentido a amarela ficar na frente. Por isso, eu vou apagar, ok? E vou deixar só a linha azul. Muito obrigada, pessoal. Até mais.